A tecnologia pode mudar o mundo, mas esses produtos se mostraram verdadeiros fracassos na última década. De 2005 a 2015, muita coisa aconteceu no mercado de tecnologia. A ascensão das redes sociais, a popularização dos smartphones e as conexões mais rápidas são alguns dos fatos que destacamos entre as tecnologias que revolucionaram no mundo nos últimos 10 anos. Mas é claro que existe o outro lado da moeda, as tecnologias que fracassaram. Confira agora os maiores fracassos tecnológicos dos últimos 10 anos. O Windows Vista. Em novembro de 2006, a Microsoft finalizou o desenvolvimento do Windows Vista. O Windows estava há 5 anos sem ganhar nenhuma nova versão, o XP, que reinava nos desktops. Havia recebido alguns pacotes para melhorar a segurança, que na época a Microsoft chamava de Service Packs, mas o sistema operacional continuava essencialmente o mesmo. Por isso, o Vista era bastante aguardado pelos usuários. Mas, depois de tantos anos sem mudanças no Windows, os computadores também acabaram parando no tempo. Quando o Windows Vista chegou, exigindo 1 GB de memória para rodar de forma minimamente decente, os desktops simplesmente não estavam preparados. O resultado foi um sistema operacional extremamente pesado e lento. Os inúmeros efeitos de transparência e sombras só atrapalhavam as coitadas das máquinas com placas de vídeos on-board de baixo desempenho. Uma penca de serviços eram carregados durante a inicialização, o que tornava o boot muito mais demorado. E o fato de muitos componentes de hardware serem antigos atrapalhou ainda mais a migração, porque eles não eram compatíveis com Vista. Google Wave. O Google Wave foi o maior fenômeno de 2009. Todo mundo queria um convite exclusivo para entrar no Google Wave, a ferramenta de comunicação inovadora do Google, que prometia tornar o e-mail uma tecnologia obsoleta. E não era muito difícil acreditar no Google, já que eles haviam revolucionado o e-mail. Até setembro de 2009, apenas 100 mil usuários podiam experimentar aquela coisa. Era tão avançado, mas tão avançado, que ninguém sabia como usar. Dentro da plataforma havia recursos que uniam e-mails, mensagens instantâneas, rede social e enciclopédia colaborativa. Nos Waves, como as conversas eram chamadas, você podia colocar widgets e receber respostas em tempo real, que apareciam magicamente na tela, sem que você precisasse fazer nada. Isto é que você estivesse em um computador, uma conexão e um navegador rápido o suficiente para que o Google Wave não ficasse travando a todo momento. Em agosto de 2010, apenas um ano depois do lançamento do Google Wave, o serviço morreu. Zune. Antes dos iPhones e iPads, o gadget mágico da Apple era o iPod. A empresa de Steve Jobs ganhava rio de dinheiro com seus players e com a venda de álbuns digitais na iTunes Music Store. É claro que a principal rival, a Microsoft, queria abocanhar uma fatia daquele mercado em crescimento. A resposta foi o Zune, que nunca conseguiu participação de mercado relevante, sequer deu as caras no Brasil e sobreviveu até 2012. O primeiro Zune foi lançado em novembro de 2006, tinha um HD de 30 GB e o controle direcional para navegar pelas músicas, vídeos, fotos e podcasts. Depois vieram os modelos compactos, com memória flash de 4 a 16 GB, para competir com o iPod Nano, e os Zunes com HDs de 80 e 120 GB, HD DVD. Lembra de quando a gente usava mídia física para consumir músicas e filmes? Na década passada, a briga era para quem queria substituir o DVD, que tinha resolução limitada e não estava mais dando conta da qualidade das novas TVs com resoluções de 720p e 1080p. Duas mídias se destacaram, o Blu-ray e o HD DVD. Ambas as tecnologias usavam um disco de tamanho de um DVD, mas possuíam diferenças importantes por dentro e eram incompatíveis entre si.
O Blu-ray suportava 25 GB por camada, enquanto o HD DVD estava limitado a 15 GB por camada. Os players de Blu-ray e HD DVD surgiram em 2006 e entre os players de Blu-ray estava o PlayStation 3, o que tornou a vida do HD DVD ainda mais complicada. Em fevereiro de 2008, quando a maioria dos estúdios já havia decidido pelo Blu-ray, a Toshiba anunciou que encerraria o desenvolvimento de players e mídias de HD DVD, cujo muitos tentaram, sem sucesso, derrubar a hegemonia do Google nas buscas. Mas Kuion merece destaque por ter criado um alvoroço enorme na época de seu lançamento, em junho de 2008. Disponível em 8 idiomas, incluído o português, o Kuion recebeu 33 milhões em investimentos para desbancar a toda-poderosa de Mountain View, sendo uma das startups mais bem-sucedidas daquele ano. O buscador foi criado e administrado por ex-funcionários do Google. Para completar, a base de dados era gigantesca, com 121 bilhões de páginas indexadas, mais que qualquer outro buscador. O Kuion prometia não armazenar informações pessoais dos usuários, como buscas e números de IP. Assim que foi lançado, o Kuion era muito lento, entregava resultados errados e colocavam páginas irrelevantes no topo das buscas. Apesar de jurar ter a maior base de dados, eles até colocavam o número de páginas indexadas embaixo do campo de busca para que todo mundo vê. O tempo passou e o buscador sofreu calado e morreu em setembro de 2010. Zeebo. A proposta do Zeebo era bacana. Um console para atender a classe média brasileira. Ele tinha uma série de aplicativos para quem não podia gastar muito de dinheiro com videogame. Os jogos eram relativamente baratos e não eram necessário ter internet em casa, já que o Zeebo incluía o ZeeboNet, uma rede 3G fornecida gratuitamente pela Claro para baixar os games. Não havia leitor de mídia física, todos os jogos eram distribuídos digitalmente. O Zeebo era um console feito pela Tectoy em parceria com a Qualcomm. Aliás, o hardware era muito parecido com o de smartphone, e boa parte dos jogos era composta de versões móveis adaptadas. E novos títulos custavam entre R$ 9,90 e R$ 29,90 e podiam ser comprados com Z-Credits, que podiam ser adquiridos por meio de cartão de crédito, boleto bancário, débito em conta e lan houses. Na época do lançamento, em maio de 2009, o Zeebo custava R$ 499, mas rapidamente teve a redução do preço para R$ 399 e em setembro em R$ 299. Em novembro daquele ano, com 2 anos de vida, em maio de 2011, a Zeebo anunciou o encerramento de suas atividades no Brasil, tendo poucos títulos no catálogo. Ele vendeu 30 mil unidades, 20 vezes menos que o esperado pela Tectoy, que ajudou a afundar ainda mais a endividada companhia. Então pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e também se inscreva no canal e favorite o vídeo. Até a próxima e muito obrigado!